O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guardai-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me destes. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Eucaristia. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, e a tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, queremos partilhar com a comunidade essa nossa alegria, essa nossa expressão de amor que vivemos diante desta nossa fé, que tem nos fortalecido e nos motivados a permanecermos firmes no Senhor. E muito mais nos alegra ao percebermos diante da palavra do Evangelho esta preocupação de Jesus diante da nossa vida. Aí se dá para nós a entendermos o quanto Jesus, ele tem uma preocupação com a nossa alma, com a nossa salvação. É por isso então que diante dessa semana nós somos convidados a nos prepararmos para a festa de Pentecostes, já na certeza de renovarmos diante desta festa este compromisso pela ação do Espírito Santo que nós temos diante da missão da igreja. Mas nós percebemos que Jesus, ao voltar para o Pai, ele insiste ao Pai. Roga por eles, cuida deles, conduza todos esses que pertencem a vós. E para nós esta esperança nos move porque sabemos que Jesus, ele reza ao Pai por nós, implorando ao Pai que continue a cuidar de nós, que continue a nos dar o suporte diante desta vida, e assim também a motivação para a nossa fé. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia e sabemos que muitos acabaram se afastando da igreja por suas preocupações. Muitos tiveram a graça que nesse tempo perceberam a importância de buscar a Deus através da oração. E assim Jesus foi manifestando em nós esta segurança
essa insistência de nos conduzir diante do caminho que nos leva à salvação. E graças a Deus, minha gente, somos bem orientados diante da igreja por esta inquietação do coração que a cada dia vai nos movendo a esta experiência de sermos uma igreja praticante, principalmente da palavra de Deus. Participamos desta mesa eucarística, da mesa da palavra, que é a própria palavra de Deus tem nos orientado. Eu sempre tenho dito aos irmãos e irmãs, assuma esta palavra de Deus. Aceita que a palavra de Deus é direcionada a cada um de nós pessoalmente. Como a salvação é algo pessoal de cada um de nós, por isso o nosso maior desafio é poder encontrar meios para esta salvação, e é claro, com o nosso testemunho, com a nossa esperança diante desta fé que nos move, nós somos portadores da boa nova em dizer que ao encontrarmos, ao fazermos a experiência com Jesus, claro, diante de toda esta nossa vivência de fé, somos motivados a reconhecer que a salvação, ela vem de Jesus. Ela é o próprio Jesus. Por isso, então, é o nosso dever de aceitar, de continuar motivados nesta aceitação de Jesus como Salvador da nossa vida. Por isso, então, é diante da mesa da palavra que nós somos sustentados, orientados, para seguirmos o caminho que vai nos garantindo a salvação. E assim também somos alimentados pela mesa da Eucaristia. O próprio Jesus se faz na Eucaristia para ser o alimento para nós cristãos, que estamos comprometidos com esta fé, comprometidos com esta igreja, que a cada dia manifesta para nós plenamente o amor de Deus. E assim somos sustentados por essa presença real de Jesus, que a cada dia dá para nós a condição de caminharmos a certeza, estamos fazendo o caminho certo, aonde Jesus, Ele vai nos conduzindo. Mas a missão de Jesus, ela continua. Ele prometeu para nós, eu volto para o Pai, mas mandarei para vós o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai continuar conduzindo esta igreja, conduzindo a cada um de nós. E assim então, cheios desta esperança em celebrarmos a festa de Pentecostes, nós somos convidados a estarmos unidos como cristãos. E cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Não podemos ficar pensando, até mesmo julgando diante da nossa realidade. Ah, mas eu rezo, eu quero estar unido, eu quero estar em comunhão, mas outros cristãos não aceitam. O importante é você. O importante é nós fazermos a nossa parte. Por isso, a nossa intenção é rezar pela igreja, é rezar pelos cristãos, é rezar por aqueles que estão afastados da igreja, por um motivo ou outro. É esta nossa missão, onde Jesus nos convidou a continuar a missão da igreja. E a missão da igreja é esta: rezar, praticar a oração, praticar a palavra e manter a verdade diante da nossa vida. E assim então seguimos hoje nesta intenção, porque já é garantido para nós que pertencemos a esta família de Jesus, já é garantido para nós o olhar de Deus de misericórdia sobre esta humanidade pecadora.
Então, por isso, nós devemos lembrar sempre: olha, Deus tem olhado para mim com misericórdia. Deus tem me acolhido, Deus tem me sustentado para que eu possa continuar perseverantes, firmes nesta fé da igreja. E assim então, minha gente, podemos entender a ação do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que nos enche do amor, onde podemos falar com palavras de autoridades, diante daquilo que nós experimentamos da graça de Deus. É o Espírito Santo que vai nos conduzindo a sermos fiéis a Deus. E todo aquele que permite ser conduzido e recebe os dons do Espírito Santo, vai viver na verdade, vai ser justo e vai sofrer menos. O quanto mais praticarmos a verdade, o quanto mais somos fiéis a Deus, mais viveremos tranquilos nesta terra. Por isso então o Espírito Santo ele vem para nos unir, ele vem para nos conduzir, para nos manter na unidade, para nos manter na comunhão. É esta prática que nós devemos viver. Por isso, nas pastorais, nos movimentos, nos ministérios corais, músicos da igreja, proclamadores, todos aqueles que assumem a missão dentro da igreja, da paróquia, da comunidade, deve lembrar sempre: quem nos trouxe aqui e nos mantém nesta graça é o Espírito Santo. Por isso, não podemos praticar a divisão, não podemos viver na divisão diante da nossa realidade de igreja. Temos que viver mais o amor, porque aquele que permite encontrar em si a presença do Espírito Santo, vai vir para somar, para viver a comunhão, vai andar unido, para que a igreja, o reino de Deus, possa acontecer a cada dia. É esta intenção que nós temos que ter, como membros dessa igreja, assumirmos a missão e permitir que possamos expressar a presença do Espírito Santo na vida da igreja. E quando expressamos a presença do Espírito Santo, nós praticamos o amor. E tudo que fazemos por amor, não há divisão, não há discórdia. A partir do momento que se esvazia o amor, perdemos a noção do amor, aí começa a divisão diante do ministério, diante da pastoral, do movimento. Por isso temos que saber: quem nos capacita, quem nos convida a viver os dons diante da igreja, é o próprio Espírito Santo. Por isso eu sempre digo: nada posso dizer que é meu, é nosso, porque o Espírito Santo que nos une, é o Espírito Santo que nos mantém na comunhão. Se eu transmito na minha família o Espírito Santo e vivo na minha família a ação do Espírito Santo, vamos ser perseverantes no amor, vamos praticar a paciência, o diálogo, vamos viver a unidade. Não é fácil, é um grande desafio. Mas quando nós colocamos o Espírito Santo para conduzir, tudo vai na perfeita ação da graça de Deus. Por isso, minha gente, permitamos expressar em nós a ação do Espírito Santo. Busquemos mais a sabedoria, a ciência, busquemos mais a esperança, a paz, e assim sejamos homens e mulheres portadores da graça de Deus. Que assim nós tenhamos a intenção de estarmos somando para que o reino de Deus aconteça, para que a igreja possa ser exemplo do amor, da caridade e do perdão.
e assim possamos manifestar e dar testemunho da graça que recebemos em nossa vida. E assim é preciso então aceitar, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a converter a cada dia mais o nosso coração, o nosso pensamento e as nossas atitudes. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo possa nos conduzir. Por isso então vamos celebrar Pentecostes, para renovar em nossa vida esta presença do Espírito Santo. Só vamos conseguir caminhar se assim então permitirmos sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Que nós possamos assim deixarmos transparecer em nós esta ação do Espírito Santo. Que assim então caminhemos, nos esforcemos para podermos ser igreja, ser um único povo, como Jesus disse no Evangelho: eu e o Pai somos um. E assim também na realidade que vivemos, devemos permitir dizer: nós somos um, como igreja, como ministério, pastoral, movimento, qualquer ação que nós realizamos perante a igreja, em nome de Jesus. Que nós sejamos então, hoje, como graça maior, daqueles que transmitem a presença e a ação do Espírito Santo. No nosso trabalho, lá na sociedade, na nossa comunidade, na nossa família. Somos convidados a exalar, a permitir que esta ação do Espírito Santo possa contagiar, possa chegar diante daqueles que estão hoje desanimados, sem coragem, até mesmo descrentes diante da fé. Que nós sejamos então, como cristãos, comprometidos com a igreja e assim, conduzidos pelo Espírito Santo, sejamos uma igreja renovada. Precisamos renovar mais a nossa fé, renovar mais a nossa atitude cristã, sermos um povo renovados pelo Espírito Santo. Um povo animado, cheio de alegria, cheio de esperança, porque quem nos conduz diante de toda esta vivência da fé é o Espírito Santo. Isso nós sabemos, por isso coloquemos em prática. Rezemos mais para que possamos assumir melhor esse dever e esse compromisso com a verdade e o ser fiel a Deus. É o que Deus espera de nós, é o que Deus quer de nós, como verdadeiros cristãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo,